só uma vez que demora um pouco, mas para descer rápido. Para cima não um pouco lento, mas para baixo não. Tá bom, vamos começar, gente. Primeira coisa, monismo, né? Eu estou falando isso faz muito tempo para muitos de vocês, para quem está acompanhando meus cursos, especialmente os de engenharia. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, monismo não é uma seita, não é uma crença, não é uma religião, não é uma doutrina, não é nada do tipo vinculado a um grupo humano, apesar de muitos grupos terem alguns fragmentos do que a gente denomina monismo. Monismo a gente pode ver como um estado de consciência, um grau de consciência. Então, pode passar? O meu com que alguns de vocês, percebendo essas questões que eu vou apresentar, saiam do aquário no qual a gente está todo inserido. Um aquário no qual a gente vive uma vida restrita, limitada. Então a primeira coisa que a gente precisa ver é se perguntar sobre algumas questões. Então se a gente for observar toda a história humana, a gente sempre teve grandes questões que sempre retornam, elas sempre vêm à tona. E essas questões, elas são perguntas que são inquietantes e sempre não deixam de vir a todo momento. Então, por exemplo, o mito de Sísifo. Ele sempre foi condenado a arrastar uma pedra até o alto da montanha, e daí a pedra cai e rola tudo de volta. É o que a gente sente em nossas vidas também. Muitos projetos que a gente faz, de vida, no trabalho, vida pessoal, relacionamentos, a gente às vezes coloca um esforço incrível na coisa, e daí a gente não tem retorno nenhum, parece que não teve efeito, dando uma ideia de que a gente está andando em círculos. E muita coisa é assim. Mas a questão é, será que isso é a história toda? Será que quando a pedra rola para baixo, acabou? Eu voltei exatamente no mesmo estágio? Isso pega também a questão da criação, criacionismo versus evolucionismo. A gente fica pensando, será que houve uma criação, existe um criador? Será que isso vai contra um movimento evolucionista? Será que existe alguma coisa por trás de tudo isso? E se a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, segundo o que pregam as religiões, especialmente as monoteístas, então por que será que no nosso mundo existe tantos problemas, existe tanta dor, existe tanto sofrimento? Qual seria o motivo de haver tudo isso se a gente foi criado por um Criador que é absolutamente perfeito? Então essas perguntas também a gente não conseguiu solucionar. Outra questão também, a gente tem, muito comumente a gente sempre está se disfarçando, a gente sempre se esconde sob aparências. Então você vê as relações humanas, os discursos, as histórias que nos são contadas, elas nunca são uma verdade completa. Elas sempre têm alguma coisa por trás que não é revelada, o que torna difícil a gente compreender as coisas. Então a gente tem casos, o Gilson Freire costuma falar que a gente vive um grande teatro. Então cada um encena como se fosse um personagem. E daí a gente fica tentando entender melhor as outras pessoas, tentando desvendar o que há por trás daquela máscara. Então alguns fazem isso para se proteger, outros com má intenção, lobos em pele de cordeiro. Mas parece algo característico do ser humano e um requisito para a gente conseguir passar por esse mundo e conseguir fazer umas coisas. A gente nunca pode falar as coisas com sinceridade total. E também tem outra grande questão, um outro grande dilema: determinismo ou livre-arbítrio? Será que tudo já está traçado, nosso destino, e não há nada que possa ser feito? Ou, por outro lado, será que a gente tem a liberdade de escolha? E se a gente tem um deles, será que isso anula o outro? É possível haver determinismo
concomitantemente a livre-arbítrio? Se sim, como seria isso? Pode passar. Então, a gente tem aqui um resumo das grandes visões de mundo. Então, qualquer visão de mundo, a gente pode, de todas as religiões politeístas, monoteístas, das filosofias orientais, a gente pode encapsular num desses 3 tipos, de forma bem simples e direta. Então, o que a gente tem? Do lado do monoteísmo, a gente tem uma visão criacionista e uma visão evolucionista. No criacionismo, a gente tem o quê? Deus é transcendente e nós, criaturas, estamos apartados de Deus, assim como a matéria e todo mundo à nossa volta. Isso dá uma ideia de um Deus que é mais poderoso que a gente, ele transcende a gente, mas, ao mesmo tempo, ele não está presente em nós, o que nos tornaria impuros. Não teríamos a mesma natureza de Deus. E a partir dessa visão, a gente pode perceber que todo o monoteísmo, todas as grandes religiões monoteístas do Ocidente, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, eles desenvolvem, têm práticas, a cultura que eles desenvolvem vão muito de acordo com isso. Questão do pecado original e tudo mais. Já do lado evolucionista, qual a gente pode citar como grandes expoentes a teosofia de Helena Blavatsky e o espiritismo de Allan Kardec, a gente tem uma visão no qual o espírito, nós, as criaturas, estaríamos contidas no campo divino, mas a matéria ainda seria algo diferente, seria apartado de nós. Então, espírito e matéria, e energia também, seriam entidades de natureza diferente. Então, isso seria o dualismo. Isso também não resolve os problemas, porque uma pergunta que fica é, poxa, se Deus é perfeito e Ele criou criaturas perfeitas, não como Ele em potência, mas como Ele em natureza, por que existe esse raio de energia e matéria, que é uma coisa que degrada, é uma entidade que ilude a gente, como a mecânica quântica já demonstrou? Por que Ele criou isso? Como pode sair de Deus algo imperfeito, algo perecível, algo sujeito às leis do espaço e do tempo? E daí fica essa questão. E os orientais, por outro lado, as filosofias orientais, eles têm uma outra visão que basicamente diz que toda a natureza é divina. Então Deus se identificaria com tudo que existe, mas nada mais do que isso. Então Deus é completamente imanente, o que desenvolve também uma conduta, um modo de vida muito diferente do monoteísmo ocidental, mas ao mesmo tempo não existe nada que transcende, o que também leva a algumas limitações. Pode passar. E daí, o que a gente precisa ter em mente aqui é que a nossa visão da verdade, ela vai mudando conforme a gente vai expandindo a nossa consciência. E essa expansão de consciência se dá através de experiências, na maioria das vezes dolorosas. E o que acontece é que essa verdade vai nos levando a expandir, evoluir esse conceito de Deus, tornando ele cada vez mais imaterial. Então a gente passa aí do animismo, que é a adoração de todos os fenômenos naturais por tribos primitivas, para o politeísmo, onde a gente antropomorfiza a divindade e coloca cada indivíduo a ela em várias virtudes. E daí a gente passa para o monoteísmo, onde Deus passa a ser um só, mas continua sendo um Deus antropomórfico, um Deus transcendente, um Deus vingativo, um Deus situado em algum lugar dentro do nosso universo de espaço-tempo. E por outro lado a gente tem o panteísmo também, que eu acabei de falar. Então essas duas grandes visões, monoteísmo e panteísmo, aparentemente elas são inconciliáveis entre si. Porque uma vê Deus como apenas transcendente e a outra vê Deus apenas como imanente. Mas a questão é que essa não é a história toda. A gente consegue, através do monismo,
monismo, monos, unicidade, ismo, doutrina. Então, monismo seria a doutrina da unicidade ou doutrina da unidade. A gente consegue combinar essas duas visões de mundo e, a partir daí, resolver, pelo menos em linhas gerais, todos os grandes problemas da existência humana. Isso é o que eu vou estar tentando demonstrar da melhor forma possível nesses próximos minutos. Continuo. Então, o que seria importante aqui nesse monismo? A gente pode pegar alguns aspectos dele. Esses aspectos, eles não são característicos apenas da obra de Pietro Baldi, que explicitou eles no livro A Grande Síntese. Eles estão presentes, se vocês repararem, em todas as doutrinas, ensinamentos, mesmo insights de grandes cientistas, artistas, heróis, governantes, por toda a história. Sempre a gente vai encontrar características dessas. Então, a primeira delas seria a da unidade. O nosso universo é unitário. Quando eu falo que o nosso universo é unitário, significa que a gente tem alguma meta. Unidade significa uma meta a ser atingida. Essa meta não está situada em algo relativo. Então, ela não está situada em algum grupo, em alguma pessoa, em alguma característica. Essa meta é transcendente. Está no superconcebível nosso. Então, existe uma unidade de princípios que governa todos os fenômenos. Uma unidade de princípios que acaba coordenando todos os fenômenos. Então, ela se manifesta, essa unidade, em várias outras leis, desde o plano psíquico até o plano energético, até o material, e vai acabar definindo como as coisas interagem nesse universo. Aspecto unitário. Segundo, existe uma dualidade também. A gente vê que no nosso universo existe sempre contraste, conflito. Quente e frio, alto, baixo, distante e perto, pequeno, grande, escuro, claro, e por aí vai. Tudo que a gente percebe na vida, na nossa vida, quando a gente estuda, quando a gente compara, quando a gente faz medições, quando a gente pondera, exige esse contraste. Sem contraste, a gente não consegue perceber a realidade. Então, o dualismo é o responsável, um dos aspectos responsáveis por dar essa sensação de realidade, pelo menos do ponto de vista dos nossos sentidos. Então, esse aspecto de dualidade diz que a unidade fenomênica, essa substância fundamental, ela é polarizada, dividida interiormente em partes complementares. Polarizada. A gente percebe isso muito claramente na política, nas visões do pensamento econômico, em grupos de trabalho, em relacionamentos. A gente sempre percebe essa polaridade. Então isso também é algo inerente ao nosso universo, algo qual a gente não pode negar a existência. E existe um terceiro aspecto, que é o aspecto de trindade, que diz que toda unidade fenomênica é tríplice em sua constituição. Vocês já pararam para reparar? Podem pegar qualquer religião, politeísta ou monoteísta. Sempre existe uma trindade. No hinduísmo, no catolicismo, no islamismo, os nórdicos, os sumérios, os egípcios, e por aí vai. A gente sempre percebe essa trindade no hinduísmo. Então a gente nota que, apesar dessas distâncias enormes de tempo e de espaço entre civilizações, não pode ser meramente uma coincidência que todas elas tenham escolhido 3 elementos, uma trindade, sempre para representar 3 aspectos da transcendência de Deus. Por que será que existe isso? Bom, e falando em trindade, a gente pode falar também de 3 aspectos do universo, já que a gente está falando que o universo é tríplice. Nas religiões, a gente consegue ver esse aspecto tríplice. E do ponto de vista científico? Bom, a gente pode ver o universo
a partir de 3 lentes. Do ponto de vista estático, ou seja, como uma forma, uma estrutura, e nesse aspecto eu estou falando de matéria, algo que é tangível, que eu posso ponderar. A gente pode ver o universo também no seu aspecto dinâmico, que diz respeito ao movimento, ao vir a ser. Isso a gente pode relacionar à energia, que gera o movimento, que gera o transformismo, a degradação dos organismos, a ascensão e a queda das civilizações, o desenvolvimento de projetos divinos. Então a gente também percebe que o universo tem esse dinamismo. No corpo humano seria o vitalismo. Mas existe também um terceiro aspecto que geralmente passa despercebido, e é o aspecto imaterial, que é o aspecto mecânico, que a gente pode traduzir como princípio ou lei. Quer dizer, a gente tem a matéria e a matéria se movimenta, se transforma. Mas ela também segue leis. A matéria é submetida à lei da gravidade, a matéria é submetida à lei de transmissão de calor, ao eletromagnetismo, à difusão dos gases, e mesmo no campo social, mesmo que a gente não consiga sistematizar isso de forma matemática, a gente percebe também que existem padrões de comportamento social, funcionamento de organismos vivos, desenvolvimento de ciclos históricos e ideias. Então a gente percebe também que no nosso universo a gente tem princípio e leis, e isso a gente pode associar à consciência ou espírito, para quem tiver estofo suficiente para proferir essa palavra. Então a gente pode ver o nosso universo como uma entidade trifásica, constituída de matéria, de energia e de espírito, ou consciência. Pode ir, Monique. E daí tudo isso que eu estou apresentando dá uma ideia de que existe uma ordem em tudo, apesar do caos que a gente vê em nossas vidas, a todo momento, de várias maneiras. Então, pega um trecho da grande síntese, abre aspas. Não confundais a ordem e a presença da lei com um automatismo mecânico e um fatalismo absurdo. A ordem, Volo disse, não é rígida, mas apresenta espaços elásticos, contém subdivisões de desordem, imperfeição, complica-se em reações, mas permanece em ordem e lei no conjunto, no absoluto. Isso nos lembra a lei dos grandes números. Quer dizer, quando eu pego uma molécula individualmente e tento descrever o comportamento através das relações que a gente conhece da termodinâmica clássica, a gente não vai conseguir determinar qual é a pressão que ela vai exercer numa superfície, por exemplo. Mas, se eu começar a pegar uma quantidade cada vez maior, mas muito maior, de moléculas, e ver o comportamento delas, eu começo a perceber que eu consigo colocar isso numa equação. Eu consigo tirar uma lei daí. E sempre que a gente fala lei, seja as físicas, ou as psíquicas, ou além, a gente está falando de ordem. Lei nos remete ao conceito de ordem. Então a gente percebe que tudo indica que existe uma lei suprema que governa tudo no nosso universo. Inclusive os ciclos históricos da humanidade, de outras humanidades muito mais evoluídas ou menos evoluídas que a nossa. Então, a gente tem aí uma lei que aparentemente permite o livre-arbítrio restrito a um quadro mais amplo e geral. Vocês também podem lembrar a ideia de um quadro. Quando vocês veem muito perto o quadro, vocês perdem a visão do conjunto e aquilo parece feio. Vocês estão vendo um pouco, vários pixels. Mas à medida que vocês ganham distância e veem a imagem do conjunto, vocês vão tendo uma ideia da beleza do que está sendo representado lá. Então a ideia é a mesma. Pode ir. E
só um momento. Volta lá. Subir. Deixa assim. Eu vou... Era para aparecer algumas letras ali e não apareceu. Cadê? Seria a substância. Substância que não é nenhum dos três na essência. Então o que essa equação diz é que o nosso universo tríplice, constituído por conceito, dinamismo e matéria, forma, ele sofre um ciclo de involução e um ciclo de evolução. E existe uma substância que a gente não sabe qual é, não sabe descrever, não conhece a natureza dela, substância divina, que se manifesta através dessas três formas: espírito, energia e matéria. Alfa, beta e gama. E então essas formas seriam individuações dessa substância no nosso universo. E a gente percebe que cada uma dessas ainda se subdivide de várias maneiras. Por exemplo, gama, matéria, se subdivide em toda aquela série estequiogenética com 92 elementos, que se combinam e formam a multiplicidade que a gente vê. Beta, energia, a gente percebe que se manifesta através de vários tipos de energia. Por exemplo, energia gravífica, energia ondas de calor, energia ondas sonoras, ondas VHF, ondas eletromagnéticas e por aí vai. E alfa seria, vocês podem ler como consciência, no qual a ciência está começando a investigar um pouco mais a fundo a sua natureza. Então o nosso universo teria esse grande respiro, um respiro evolutivo que desce de alfa e chega a gama, e um respiro evolutivo que desce de gama e vai até alfa. Mas, além disso, essas três formas, elas não podem ser separadas jamais. Elas sempre são concomitantes. Elas não existem de forma isolada. Então, por exemplo, se a gente for pegar um átomo, apesar de ser matéria, ele possui uma energia contida nele. Uma energia expressa numa trajetória encerrada, fechada. E ele é regido por leis. E por leis, princípios, a gente pode ver o alfa aí. Então a gente percebe que em qualquer nível do nosso universo, os três elementos sempre estão conjuntos. O que muda é o peso de cada um. Então, num ser mais evoluído, mais depurado, menos físico, a gente vê predominar o aspecto consciência. Em matéria mais bruta, a gente vê predominar o aspecto mais gama. Mas existe consciência. Até mesmo na matéria existe consciência. Então, a gente pode ver aqui, nessa figura, várias coisas. Eu, por exemplo, vejo a desintegração atômica de gama para beta, o fenômeno da entropia, onde beta se degrada, a energia se degrada e se torna consciência. A ciência ainda não descobriu isso plenamente. Eu vejo aqui o colapso da função onda da mecânica quântica, onde um campo não local passa e se manifesta como onda ou como partícula. Eu percebo o processo de criação humano das coisas. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho um projeto de construir uma casa, a primeira coisa que eu faço é eu penso na casa, eu concebo ela, eu imagino alfa, pensamento. Depois, eu começo a mobilizar recursos materiais, matéria-prima, mão de obra, conhecimento, para conseguir fazer com que essa casa seja construída. Aspecto beta, energia, movimento. E, finalmente, quando eu tenho a coisa pronta, a casa feita para eu morar, eu vejo o aspecto gama, aspecto matéria. Ela está materializada. E assim funciona o processo de criação em nosso universo. E também, assim foi o nosso processo de criação original, já me adiantando aqui. Pode passar um aqui. Então, com isso, a gente pode fazer uma leitura do início do Evangelho de João de uma maneira mais científica.
de tal modo que a gente consiga casar ciência com espiritualidade, de uma maneira muito interessante. Então, no princípio, a gente pode falar, abre aspas, no princípio havia um movimento, e o movimento concentrou-se na matéria. Da matéria nasceu a energia, e da energia emergirá o espírito. Que movimento é esse? Esse movimento não é um movimento espacial tal qual a gente conhece. Seria um movimento da substância. Um movimento em outro universo, em outra região, um universo fora do espaço-tempo, que ele estava se dando de maneira ordenada e, de repente, talvez por liberdade, tenha decidido se mover contra os princípios divinos, o que gerou um emborcamento. E daí o princípio espiritual ficou embatumado e o material se manifestou. Surge a matéria. E daí a gente está numa trajetória de que surge a matéria, vem a energia, e a energia está se degradando, e essa degradação revela de forma cada vez mais interessante que ela está relacionada à geração de consciência. Então, morte, degradação física, decaimento, coisas do tipo, derrotas, não estão associados a uma perda, nem mesmo morte. A gente pode pensar em termos de ressurreição, em termos de um outro plano de vida sendo criado a partir da degradação de um plano de vida que nos é sensível. Pode ir, mas até agora eu falei, mostrei a obra de balde, mas o que é a ciência? A ciência de verdade aponta, a fronteira da ciência diz a respeito de tudo isso. Tem um livro muito interessante, escrito por um conjunto de cientistas brilhantes do mundo inteiro, de vários ramos do conhecimento, organizado pela Sarah e Mary Walker, recentíssimo, de 2017, chamado From Matter to Life, da matéria à vida, onde existem vários capítulos de vários pontos de vista da ciência, geologia, física, computação quântica, química, sociologia e por aí vai, que mostra que a informação ela tem um aspecto dúplice em nosso universo. O primeiro a gente já está acostumado, que é o aspecto descritivo. Então, se a gente pegar qualquer objeto, pegar um ser vivo, pegar uma civilização, registros históricos, fósseis, se a gente pegar um pêndulo, a gente consegue, a partir desses sistemas, extrair informações dele para compreender melhor como eles se comportam. Isso é o que a gente costuma fazer com a informação. Então ela tem um aspecto descritivo. Só que o que está sendo descoberto por esses cientistas é uma coisa muito interessante, é que a informação ela possui não apenas essa utilidade descritiva, mas ela também tem um poder causal. Ou seja, a informação ela se materializa na nossa realidade. E quem fala isso, novamente, é uma série de pessoas que estão há anos estudando esses temas, décadas, e estão chegando a essas conclusões. Então, vem do nada, aparentemente, que a informação, ela não é algo físico, apesar dela depender de ondas eletromagnéticas, por exemplo, para se manifestar. Mas a gente percebe que algo não físico, aparentemente, está se causando a nossa realidade. O que muda completamente a visão de vida que a gente tem, se a gente for colocar isso e levar a sério. Pode ir. E daí a gente tem também, como consequência dessa grande equação da substância e de toda essa metateoria de Pietro Baldi, a gente tem movimentos no nosso universo. E quando eu falo movimentos, eu não estou falando apenas em movimento espacial, físico. Movimentos históricos, movimentos de vida, movimentos de ideias. E o Baldi colocou na grande síntese esses movimentos, denominou por movimentos fenomênicos. Fenomênicos de fenômenos.
Lembrando que nós, seres humanos, nós não estamos apartados do nosso cosmos. Nós somos um fenômeno dentro de um mar de fenômenos. Estamos imersos nesse universo fenomênico. E o interessante é que a gente pode colocar, sintetizar esses movimentos com 3 características. Pensar 3 características dele. Uma cíclica, outra oscilante e outra ascensional. O que forma, no geral, essa espiral. Espiral que a gente vê em toda a natureza, em ciclos históricos, em vários eventos da vida. Então, voltando lá ao que eu falei no começo. Olha só. Tem aquela famosa frase que diz que a história é cíclica. As coisas se repetem. A gente percebe isso. Existem várias leis que às vezes vêm, são implementadas e depois caem em desuso. Daí elas voltam sob uma nova forma. A gente percebe também isso na nossa vida. Vários projetos, a gente vai e volta, a gente retoma sob um olhar diferente. O movimento pendular da pessoa indo e vindo para o trabalho, a pessoa refazendo alguma coisa. Então a gente percebe que as coisas são cíclicas. A gente não consegue negar isso, porque isso é auto-evidente. Então, isso é uma característica. Mas, será que é que nem o mito de Sísifo? A gente está condenado a sempre repetir as mesmas coisas? A gente pode observar com calma, se a gente pegar grandes períodos históricos, a gente vai perceber que, de fato, existem repetições, mas parece que existe uma tendência evolutiva. As coisas mudam. Então, isso dá a característica ascensional. E à medida que a gente completa ciclos, a gente também tem, por motivos que eu não vou explicar aqui, oscilações. Então, à medida que eu vou fazendo uma trajetória fenomênica, eu oscilo um pouco, me aproximo de um centro e me afasto. E esse movimento de expansão, vocês podem entender de uma maneira como dilatação da consciência. Então a gente tem esses 3 aspectos, ciclo, oscilante e ascensional. Cíclico a gente pode associar à matéria, no qual a trajetória do movimento é fechada, o que se encerra num ponto e dá a característica de solidez. No aspecto oscilatório, a gente pode ter ideia daquele ritmo que eu falei, da dualidade, o que dá a ideia de dinamismo. E dinamismo remete à energia, formas dinâmicas. E, do ponto de vista ascensional, progressão, a gente pode associar a consciência, o espírito, que sempre quer ter mais liberdade, que quer progredir em linha reta, que quer chegar direto no objetivo e não ficar enrolando muitas vezes em questões que não dizem respeito à natureza dele. Novamente, é uma coisa que, se vocês conseguirem colocar isso na fibra do seu ser, na sua medula, e aplicar isso na vida, vocês vão perder muito menos tempo com várias questões que, de fato, não irão lhes trazer nada na existência. Movimentos fenomênicos, trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Pode ir. E daí a gente tem também outros aspectos abordados, como, por exemplo, a evolução das dimensões. Olha só, agora eu vou dar nó na cabeça de todo mundo aqui. Isso é um trecho do livro Problemas do Futuro, do Pietro Baldi. O infinito é curvo, não sendo acessível, senão pelo retorno do finito sobre si mesmo. O infinito, portanto, nada mais é senão o ciclo ou o circuito do finito, em que o absoluto pode coincidir com o infinito retorno do relativo sobre si mesmo. Bugou, gente? Bugou, né? Olha só, vamos fazer então uma brincadeira aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, do que o Baldi quis dizer com isso. Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Evolução das dimensões. Então eu estou falando de ascender dimensionalmente. Pega o espaço, por exemplo. Pega uma folha de papel. Coloca um ponto num lado, outro ponto no outro, com lápis. Ponto A e ponto B. Vamos
Vamos supor que você seja uma criatura 2D, você só vive no 2D. Você quer viajar do ponto A para o ponto B. Você vai ter que se deslocar no plano da folha de papel, certo? Você vai ter que andar lá. Vamos supor, por exemplo, que haja uma criatura 3D que de repente coloca, em vez de fazer o risco aqui, foi aqui, vai no espaço, sai da superfície e aparece no outro lado. Para vocês que estão no 2D, vai parecer que surgiu um ponto do nada. Para quem está no 3D, percebe as 3 dimensões, não apenas 2, ele vai perceber que houve uma trajetória aí. Então, para quem está restrito ao mundo da folha de papel, vai parecer um milagre ter surgido um ponto do nada. Saiu daqui, foi para cá. Para quem vê o 3D, uma dimensão superior, isso é explicável. Então, a gente pode pegar essa primeira frase, então. Através do espaço, a gente pode ir simultaneamente de um ponto a outro no plano, que é uma brincadeira que eu acabei de fazer aqui. Vamos subir mais. Vamos falar em tempo agora, que seria a 4ª dimensão, segundo a ciência, mas na verdade seria a primeira dimensão de uma outra tríade de dimensões. Vocês sabem que comprimento, largura e profundidade constituem 3 dimensões espaciais. A ciência está tentando descobrir 4, 5, 6, 7 dimensões no espaço. Bom, eu vou dizer uma coisa. Essas dimensões não existem. Elas existem fora, além da tríade espacial, mas não como uma extensão do espaço. Tendo isso em mente, o que a gente poderia ver, como a gente poderia ver o tempo? Como uma primeira dimensão de uma outra tríade dimensional, que o Bauer chamou de tríade conceitual, relacionado a conceito, pensamento. Então, essa primeira dimensão conceitual, que seria a 4ª, que junto com a dimensão, as 3 espaciais formam o nosso tecido espaço-tempo, que tanto nos aprisiona e tanto nos deixa sem tempo, a gente pode ver o tempo como a primeira da dimensão de uma tríade superior, a espacial. E daí a gente pode fazer outra brincadeira. Através do tempo, é possível ir de um ponto a outro no espaço. Daqui para cá, daqui para cá, se não houvesse tempo, não haveria movimento. Então eu preciso da dimensão tempo para conseguir me movimentar. Por isso eu falei que a energia estava relacionada a tempo. Ela se relaciona diretamente a tempo. Tanto que quando o nosso universo chegar à morte térmica, quando a entropia chegar ao máximo, significa um nivelamento energético total. Chegar nesse nivelamento total, vai se extinguir automaticamente a dimensão vinculada a ela. Agora a gente começa a entender que o nosso universo é finito, no tempo e no espaço. Está morrendo, como a ciência já o atesta. E a pergunta fica, será que isso é a morte ao fim de tudo? Ou será que há outras coisas que a gente não percebe? Vamos subir mais uma dimensão para brincar. Razão, que seria o pensamento, a inteligência na sua forma de superfície, inteligência racional analítica. Com a razão, a gente pode ir de um ponto a outro no tempo. É uma máquina do tempo. Nosso sistema nervoso cerebral é uma máquina do tempo. A gente fica com esses filmes de ficção científica tentando imaginar como construir uma máquina do tempo para que a gente possa viajar no tempo, mas a gente já faz isso. Com nossa razão, a gente tem uma coisa associada chamada memória. A gente pode relembrar o passado. A gente pode perceber padrões. A gente pode ver uma relação de causalidade e assim ver na semente o carvalho e no carvalho o que já alguma vez foi semente, estabelecendo toda aquela concatenação causal entre um e outro. E a gente pode fazer isso com toda a natureza. Então a razão é uma máquina extremamente poderosa, e essa segunda dimensão conceitual. A razão, através da razão, a gente pode ir de um ponto a outro no tempo.
E isso é o que permite a gente fazer nossas análises na ciência, na engenharia, na história, a análise, a ponderação das nossas situações de vida. A gente trabalha com o tempo. Mesmo que a gente não se transporte no tempo fisicamente, porque nosso organismo não é apenas psiquismo, mas também é vitalismo e também é corpo físico, a gente consegue viajar no tempo e fazer coisas incríveis dentro do nosso psiquismo. E atualmente o grau de consciência da humanidade no psiquismo a gente chama de razão. Seria uma inteligência de superfície, uma inteligência limitada, uma inteligência que depende de muito esforço para conseguir conquistar pequenas coisas. E daí, só para colocar mais uma dimensão, que seria a intuição, terceira e última do próximo trino, através da intuição a gente pode ir de um ponto de vista a outro na razão. Quem atinge a consciência intuitiva, então, consegue compreender a fundo os fenômenos do universo. Isso é o que o Bald fez de forma ordenada e controlada para produzir a obra dele. Pode ir. E daí, já terminando aqui, a gente pode traçar um roteiro do que a gente espera, o que a gente pode esperar da humanidade nos próximos séculos, para que a gente efetivamente consiga construir uma civilização verdadeiramente civilizada, uma civilização verdadeiramente orientada para o progresso, a nova civilização do terceiro milênio. Então a gente precisa não ter apenas uma revolução do tipo que a gente conhece já, não uma revolução que é filha da revolução científica, como a revolução inglesa, francesa, russa, entre outras. A gente precisa de uma revolução que efetivamente mude o aspecto substancial do ser humano e consiga transformar as coisas nesse planeta. Aqueles 4 quadros que eu apresentei no começo, transformar mesmo aqui. Não sermos mais falsos, não termos mais paradoxos muito elementares, não temos rixas, não temos disputas, não temos guerras, pelo menos a nível mais grosseiro. Então a gente precisaria fazer uma evolução do conceito de revolução para depois implementar. Então, se a gente for ver a revolução científica, a gente colocou, com a mecânica newtoniana, a gente esboçou as leis do movimento espacial. E a gente coroou a objetividade como a única via da gente atingir a verdade. E a gente jogou para o lado a subjetividade. Mas a gente precisa mudar isso. A gente precisa agora perceber que o movimento mais importante, o movimento realmente que pode fazer a gente superar o espaço-tempo, superar as nossas limitações de vida, as leis do movimento dimensional. É a gente perceber as coisas de forma diferente, é a gente desenvolver uma sensibilidade. E isso independe das condições materiais. Até certo ponto, pelo menos. A gente precisa abandonar esse dualismo mente-corpo em tudo que existe e abraçar o monismo espírito, energia, matéria. A gente precisaria também não abandonar, mas colocar como coadjuvante o método indutivo analítico, que já está dando claros sinais de não conseguir avançar mais. Um físico muito famoso sul-africano chamado Neil Turok, numa das entrevistas que ele deu na televisão, disse que a própria física, a cosmologia, que é a física das partículas, há 30, 40 anos, não criou nada de efetivamente substancial, não criou nada que revele um aspecto novo do universo. É só criar partículas, abstrações, que no fundo não conduzem, não estão nos levando a descobrir a essência da realidade fenomenal. Isso disse cientista, doutor, sul-africano. A gente tem que então trocar esse método indutivo analítico por um método dedutivo e daí pular dessa razão pura para o método intuitivo sintético, segundo as palavras de Bald. Então, um método que vai considerar
que o observador deve imergir no fenômeno e entrar em contato com ele. Entrar em contato com o fenômeno até a sua essência. Ou seja, não se vê como separado da realidade, mas como parte integrante dela. Isso também a mecânica quântica já afirma quando diz, quando constatou no experimento de fenda dupla, que o observador influencia o experimento, o que é observado. Então isso também é algo que a ciência já demonstrou. E daí a gente, com tudo isso, a gente pode começar a perceber que existe um absoluto. Então a gente não vai ter mais o primado do relativo. O nosso mundo hoje está tão perdido, existem tantas pessoas falando tantas besteiras, propagando tanto absurdo, porque a gente relativizou tudo, inclusive as coisas mais importantes, os princípios que não poderiam ser relativizados, como Deus, como amor, como respeito, como unidade. A gente relativizou. Então está na hora da gente retomar algumas coisas e colocar e afirmar sem medo que existe sim um absoluto, apesar desse absoluto não poder estar presente em nenhuma forma, em nenhuma pessoa, em nenhum grupo, em nenhuma seita, em nenhuma área da ciência, em nenhuma religião, em nenhuma filosofia. Mas, no entanto, ele existe. E ele está situado em outras regiões e ele permeia o nosso universo, o nosso pensamento. Então, com isso, a gente teria uma visão no qual a gente tem o absoluto, mas a gente também tem os relativos. E esse absoluto estaria guiando os relativos. E o relativo que se coloca a serviço desse absoluto, nas palavras de Spinoza, quando ele aconselhou uma senhora sobre as mazelas que ela estava passando, a gente deve alinhar a nossa vontade o máximo possível com a vontade de Deus. E quando isso acontece, às vezes, dependendo do grau de esforço que a gente tem, ocorrem coisas muito interessantes que a gente denomina como milagres. E daí a gente começa a perceber que, de fato, essas coisas não são mera quimera, mas são uma realidade que existe. E daí a gente percebe que a fé, que não é uma crença vazia, mas na verdade fé vem de fides de fidelização, sintonizar. A gente precisa se sintonizar, a gente precisa ter um sentimento cântico profundo e colocar ele no mesmo pé da nossa capacidade de razão, do nosso pensamento. Sentimento e pensamento, moral e intelecto, andando juntos e plenamente desenvolvidos, vão dar uma nova forma de consciência, que é a consciência intuitiva, que nos permite ter uma visão direta do fenômeno. Isso o Baldi conseguiu desenvolver através de sofrimentos ao longo de toda a sua vida. Só que ao invés de repudiar o sofrimento, ele absorveu esse sofrimento e transformou isso em novos conceitos de vida. Ele transformou esse sofrimento em uma sensibilidade que lhe permitia ter mais satisfação, apesar de seu estado de vida que ele buscou, que levou ele a uma crescente pobreza. Esse é um dos mistérios mais insolúveis para a pessoa que tem uma mente racional, mas é a coisa mais maravilhosa para quem já começa a perceber essa lei e a vivê-la com todas as fibras de seu ser. Essa é a coisa mais fantástica que existe. E daí você não pensa mais sequencialmente. Você passa a ter cada vez mais intuições simultâneas. Você se desgasta muito menos para chegar a certas conclusões. E vários caminhos da vida que muitas pessoas trilham e precisam passar, caminhos horrorosos às vezes, essa pessoa que já tem essa visão simultânea, ela não mais precisa sofrer tanto, porque ela já, por antecipação evolutiva, ela já percebe a essência daquela coisa e vê que aquilo não é adequado aos ditames da vida. E daí a gente também vai ter, ao invés de dividir e classificar, a gente vai buscar muito mais integração e fusão das pessoas, dos fenômenos, das teorias, dos pensamentos, das filosofias e das religiões. Esse seria o casamento perfeito
um casamento que não pode dar errado. E daí o estímulo, para finalizar essa tabela, a gente buscaria estimular as pessoas a fazerem o que é certo, cada qual a seu modo, não através de mecanismos coertivos, mas por livre convicção. As pessoas fazendo as coisas porque elas realmente acreditam naquilo, elas veem como o caminho certo, por mais difícil que ele seja. A gente também percebe isso nas nossas pedagogias modernas, que começam a criar um ambiente no qual a pessoa se sinta estimulada a descobrir determinado aspecto da realidade, do que simplesmente colocar uma série de leis, controles e mecanismos para fazer com que a pessoa seja punida ou não, por saber ou não aquela coisa naquele determinado período. Então a gente percebe isso também. E isso, estímulo por inspiração, é uma maneira de fazer as pessoas fazerem algo muito mais interessante. A gente pode traduzir isso como o princípio do amor. O que eu costumo falar em sala de aula, né? Vocês estão aqui, eu acredito, todo meu ser, vocês não estão aqui porque para apenas matar o tempo. Vocês estão aqui porque vocês de alguma forma devem acreditar que aqui devem estar sendo esboçados de uma maneira geral, por minha própria pessoa, os princípios de uma nova civilização, da civilização do Espírito, uma civilização com muito menos misérias. Pode passar. E com isso a gente consegue resolver aqueles paradoxos, pelo menos em linhas gerais, de uma vez por todas, e reordenar. Então a gente pode aceitar um Deus transcendente e simultaneamente imanente, de tal forma que, se a gente perceber isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter Deus que é tudo, mas está além de tudo e por isso consegue coordenar tudo, mas respeitando a criatura rebelde. A gente vai ter espírito e a gente vai ter a energia e a matéria também que fazem parte do nosso universo, que também estão contidos no campo divino. Ou seja, a gente também vê na matéria formas de expressão de Deus. Agora, claro, fica aquela grande questão que eu não vou revelar aqui, porque existe a matéria e a energia, que são coisas degradáveis. São coisas que nos levam à ilusão, são coisas que deterioram, diferente do espírito. E vendo essa arquitetura monista, a gente pode dizer finalmente, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas o Pai é mais do que eu. Deus é de mesma natureza que nós, todas as criaturas do universo. Mas a potência é diferente. Somos de mesma natureza divina, mas de potência inferior a Deus. Porque senão Deus não seria Deus e não haveria ordem no universo. A gente casar essa arquitetura com qualquer coisa que existe na sua vida, qualquer coisa, a gente consegue encontrar explicação para os mais disparatados problemas que existem na humanidade. Agora, não basta saber, não basta compreender, não basta ficar anos estudando a obra de Ubaldi, de Holden e de outros grandes iluminados de todos os campos para fazer isso acontecer. É preciso vivenciar isso até o último átomo no seu corpo. E daí a gente pode falar em vivência. E finalmente, a gente pode com isso entrar munido, voltar para esse mundo munido e reler todas as escrituras sagradas. A gente pode ver teorias científicas, a gente pode ver o desenvolvimento da nossa vida pessoal, da história da humanidade, de uma forma completamente diferente. E a gente pode também falar, como Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é eu? Eu não é o Jesus humano. Eu é o Cristo interno que reside dentro, embatumado em cada ser desse universo. Por mais que a gente não goste desse ser, a gente tem esse princípio, essa consciência crística escondida nas profundezas de nosso ser.
resta a nós despertarmos essa consciência. E daí a gente também poderá falar, que nem certa vez o grande Paulo de Tarso disse, não sou mais eu que vive, ou seja, não é mais meu ego humano que vive, é o Cristo que vive em mim, ou seja, é a minha consciência crística que está desperta e está atuando através de mim. E com isso, a gente pode ter um roteiro evolutivo, a gente pode entender o Evangelho, a Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, o Alcorão, a Torá, outros grandes livros, enxergar a ciência, enxergar o desenvolvimento da nossa vida, a gente pode ver tudo como roteiros evolutivos. A gente pode pegar as escrituras sagradas e, visto sob um prisma monista, perceber que lá dentro, se a gente for aplicar em vida com sinceridade, a gente tem o roteiro de como construir um núcleo de paraíso nesse planeta. E, assim, retornar ao regaço do nosso Pai. Isso é o que eu estou buscando fazer em minha vida, desde que eu comecei a propagar essas coisas aqui. Eu propago também nas aulas, em qualquer momento. Bom, com isso a gente terminou. Era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Depois eu reservo um tempo para alguns bate-papos, se alguém estiver interessado. Obrigado, irmão. Beleza, professor. Valeu. Vamos fazer o seguinte, Tiago. Alô? Vamos fazer o seguinte, então. Respirem um pouco, né? Dado o que foi apresentado, o que vocês sentem, o que vocês pensam. Perguntas, dúvidas, curiosidades? Porque a gente é bombardeado por Professor, a gente é bombardeado por um caminhão de informação. Como que você consegue filtrar o que realmente tem essência e o que é só falácia como a física usa? Tem alguma técnica, como utilizar essa informação para saber o que é proveitoso e o que é apenas especulação, o que é... Então, Wilson, bom, a partir de determinados pontos, a gente tem a nossa capacidade de filtrar limitada pelo nosso conhecimento específico da área. Mas eu acho que, da forma, quando eu vejo as coisas, né, eu estudo como leigo, claro, obviamente, eu tento perceber aspectos mais sintéticos, mais substanciais naquelas coisas. Então, daí, com isso, eu tento fazer uma filtragem própria. Eu uso isso para também, nos meios de comunicação, interpretar as verdades que são apresentadas. Então, por exemplo, sei lá, tem verdade que é propagada por todo mundo aí. Todo mundo acha que essa é a verdade. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é, ok, isso é um fato, estamos mostrando. Mas esse fato está corretamente contextualizado? Será que eles não ampliaram muito esse fato? Será que eles não emitiram alguma coisa? Será que eles não colocaram um contraponto suficientemente forte? Então eu fico usando essas coisas para ver se algo deve ser seguido ou não. É assim que eu tenho feito com a minha vida. Na escolha de filmes, que eu vejo séries, o que eu faço, temas que eu estudo, como eu me comporto, como eu lido com as pessoas, eu tento muito ficar centrado nesse aspecto. Mais ou menos é um roteiro, né? Que eu tento fazer. Bom, então, a gente pode concluir aqui. Bom, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Certo?
Obrigado, senhor. Bom resto.